Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à Canção Nova. Fiquei muito feliz com o pessoal do Bom Conselho, de Garanhuns. Eu, quando tinha apenas entrado na comunidade, em 99, eu entrei em 98, em 99 eu tive a oportunidade de conhecer essas cidades para ajudar a chegar a retransmissora da TV Canção Nova lá. Então, se a retransmissora está lá, se a Canção Nova chega até você lá? Chega. Tem um pouquinho da minha atuação missionária, do meu trabalho evangelizador. E eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Bendito seja Deus. Também fiquei muito feliz de ver que o pessoal de São Paulo, tem um pessoal de São Paulo aqui, sejam muito bem-vindos, que bom. Minha cidade, agora eu sou paulistano. Ano passado eu vim aqui mais ou menos nesta época, um pouquinho mais em novembro, pregar na quinta-feira de adoração, e eu estava como missionário em Curitiba. Já sabia que eu tinha sido transferido para São Paulo, mas eu preciso dizer para você, eu não tinha gostado. Estava ótimo em Curitiba, eu sou paranaense, estava ótimo. E aí depois da pregação, fui ali no cantinho para a adoração, não era eu que ia conduzir, fui adorar. E Jesus me lembrou, eu fiz memória hoje, Jesus me lembrou que o meu primeiro compromisso com Ele na Canção Nova foi aqui nesse palco. Porque nós não tínhamos o santuário e as nossas missas importantes eram aqui no Rincão. E lá em 98 eu disse sim a Ele. E depois, neste mesmo palco, em 2000, eu realizei o meu compromisso celibatário. Eu sou celibatário, esse ano eu faço 25 anos de celibato. Reze aí uma Ave Maria por mim. Tive a graça e a responsabilidade de ser o primeiro homem celibatário, não sacerdote, né? Na Canção Nova, o primeiro homem celibatário leigo. E é uma grande responsabilidade. Jesus me lembrou que eu disse sim em 2000. E aí eu ali no palco, do ladinho, Jesus me perguntou, a respeito do seu remanejamento, você vai dizer o quê? E aí eu me matei de chorar, né? E disse sim a Deus. E é impressionante, porque quando Deus alcança o nosso coração, tudo aquilo que está amargo, que precisa de purificação, que está sujo, tudo aquilo se transforma. Deus é o único que consegue tirar de nós aquilo que está ruim. A gente tem muitas ajudas. A gente tem a ajuda do médico, a gente tem a ajuda do psicólogo, a gente tem a ajuda de um diretor espiritual, a gente tem a ajuda de amigos, mas Deus é aquele que tira o que está velho, o que está ruim e transforma em obra nova. E eu bendigo a Deus porque Ele fez isso na minha vida. Agora eu não quero sair de São Paulo. Estou super feliz em São Paulo. Temos um projeto maravilhoso lá de construção e de um primeiro centro de evangelização, Monsenhor Jonas Abib. É um centro de evangelização que será um auditório para 800 pessoas, com toda a infraestrutura para receber o pessoal, muito perto do metrô Carandiru, lá no bairro de Santana, que com certeza vocês de São Paulo vão participar. Se Deus quiser, em breve começaremos a construção, está previsto para novembro. E o quanto antes Deus nos ajudar e o povo de Deus com a sua generosidade, nós vamos construir. Mas eu queria mandar um alô muito especial, porque amanhã acontece na Canção Nova de São Paulo algo impressionante. Amanhã acontece oficialmente a inauguração da Rádio Canção Nova FM. Nós éramos AM, Rádio América, e amanhã tudo muda. Para dizer que tudo muda, para você entender, nós viemos de São Paulo, de carro, e nós escutávamos a Rádio Canção Nova de São Paulo, em Taubaté. Nós já tínhamos andado mais de 1h30, e a rádio chegava lá. Também a rádio chega em Campinas, do outro lado, que é mais ou menos 1h30 de viagem. Ou seja, mais de 17 milhões de pessoas poderão ser evangelizadas pela Rádio Canção Nova. Bendito seja Deus. Vamos aplaudir? Amanhã, gente, acontece amanhã a migração. E óbvio, quando nós marcamos essa quinta-feira de adoração, não estava previsto esse dia.
Mas Deus queria que eu já anunciasse para você. Só que nós temos um slogan na Rádio Canção Nova que eu quero que você nos ajude, tá bom? É facinho, é assim, ó. Rádio Canção Nova FM, 85.9, em todo lugar, em qualquer situação, tá bom? E você vai ler, vai rezar e vai falar comigo este slogan para o nosso pessoal da rádio ficar atento, porque a partir de amanhã, pessoal que está nos escutando, este vai ser o slogan da Rádio Canção Nova de São Paulo. Então fala comigo. Rádio Canção Nova FM. Não, gente. Quando a gente está na rádio, a gente faz uma voz mais aveludada. Então a gente fala tipo assim. Rádio Canção Nova FM. Mais aveludada. Dá para melhorar, ok? Vamos lá. Rádio Canção Nova FM. 85.9. Em todo lugar. Em qualquer situação. Aplauda você. Vou te contratar para ser locutor na nossa rádio. Mas, meu irmão, minha irmã, existe uma realidade que muito antes da Canção Nova precisa ser em todo lugar e em qualquer situação nas nossas vidas. Você trouxe a sua palavra de Deus? Trouxe a Bíblia? Quem não trouxe? Gente, não trouxeram. Ok, quando acabar a adoração, você vai lá na loja comprar uma Bíblia. Porque a Bíblia ela não é para ficar na sua estante, como adereço de cena. Para dizer que é uma casa católica, então eu tenho a Bíblia aberta no Salmo 90. Não, a Bíblia precisa ser em todo lugar na sua vida e em qualquer situação. Quem trouxe a palavra de Deus, pega ela, coloca no peito, fecha os olhos. Você que não trouxe, coloca a mão no peito. Nós sabemos que a gente pode ter a palavra de Deus também no celular. Tem aplicativos da palavra de Deus, tem aplicativos da liturgia diária. Com a mão no peito, diga a Deus: meu Deus, repita comigo, meu Deus, eu quero a tua palavra em todo lugar, em qualquer situação. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela não apareceu assim do nada. A palavra de Deus já 1000 anos antes de Cristo, já tinha a espiritualidade dos judeus, e já existia a elaboração, mais para frente, da Torá, que é nosso Pentateuco, os primeiros 5 livros da palavra de Deus. E o povo judeu, que foi o povo eleito, lembra, o povo judeu, um povo pequeno, no meio do deserto. O povo podia ter pego, ou melhor, Deus poderia ter pego para escolher como o povo eleito, um povo super poderoso. Por exemplo, na época já existia o Império Egípcio. Então, se a gente imagina o faraó com toda a pompa, Deus poderia pegar este povo que já era poderoso para ser o seu povo. Mas Ele não escolheu. Ele escolheu um povo que estava no deserto, um povo que era nômade, e se revelou para alguns para dizer: eu escolho você para ser o meu povo. Eu escolho você para ser o meu escolhido. E não é diferente com a nossa vida. Se você olha um pouco para a sua vida, você vai dizer assim: quem sou eu? Né? Tem uma expressão que o pessoal fala assim: quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Que importância tenho eu? Eu sou mais um. Mas Deus não te olha assim. Deus não te olha como mais um na multidão. Deus ama a todos que vieram na quinta-feira de adoração na Canção Nova. Mas Deus ama você. Com o seu nome, com a sua história, com as suas necessidades. Deus te ama. Não só te ama, como te escolhe. Deus te escolheu, não só para vir aqui. Mas Deus te escolheu porque Ele quer uma obra nova na sua vida. Deus te escolheu porque você é especial para Ele. Deus te escolheu como escolheu o povo judeu, lá um povo pequeno, deixado de lado, no meio do deserto.
que para ter água tinha que bater na rocha com a bênção de Deus para que saísse, que não tinha o que comer, para comer tinha que Deus dar o maná, depois as codornizes. Deus teve que levar o seu povo pequeno, fraco, para ir se revelando a Ele. Grandes homens e grandes santos da história nos ensinaram que Deus se revela ao homem, não porque Ele quer simplesmente dar uma palavra de amor. A palavra de Deus não é simplesmente uma mensagem de amor para nós. Mas a palavra de Deus, o verbo de Deus, é o próprio Deus que se inclina para nós com amor. Deus se inclina até nós. Deus te alcança. Deus alcança a sua realidade. E este povo, lá antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Cristo, que começou a ter experiências com Deus, foi criando a lei. A lei que veio de Deus foi se transformando no povo. O povo foi encarnando a lei. O povo foi assumindo aquele jeito de viver. E olha que nós estamos num tempo muito contrário à lei de Deus. O que a sociedade, o que as ideologias, o que está na moda, normalmente, é contrário à lei de Deus. Só que, gente, o povo de Deus que vivia no deserto, vivia com um monte de povos que eram politeístas, por exemplo, eram pagãos, que acreditavam em vários deuses. Não só em vários deuses, como em deuses como energia, um bezerro de ouro, que tinha idolatria. Você acha que é diferente de hoje? Não é, gente. Os ídolos só mudaram. Mas o mesmo povo de Deus, que Deus foi chamando para si, somos nós, que Deus está chamando para Ele. A palavra de Deus que foi sendo construída no decorrer deste tempo todo, foi sendo colocada no coração do povo. E quando Jesus, o Verbo, que se fez carne e veio habitar entre nós, se fez presente, Ele foi nos ensinando a respeito da palavra de Deus. E eu queria ler com você um salmo muito importante, que é o Salmo 119, lá no versículo 105. Nós estamos em setembro. Setembro é mês do quê? Mês da Bíblia. E nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. O Salmo 119, ele retrata para nós a importância da palavra de Deus para o povo judeu. Os primeiros livros da palavra de Deus são livros que a gente vê grandes homens, Moisés, Abraão, Jacó, Sara, Judite, tantas pessoas que foram instrumentos de Deus. Só que daí você diz para mim assim, Sérgio, mas eu não me sinto assim um profeta como Moisés. Eu não me sinto assim fiel, que acredita, que tem fé como de Abraão. Eu sou mais um, eu sou pequeno. E aí, Deus, que sabe disso, deu para nós, na palavra de Deus, os livros sapienciais, do qual os Salmos faz parte deste grupo da palavra de Deus. Os livros sapienciais são livros que Deus nos ensina, na sua leitura, como viver uma vida santa. Os livros sapienciais não são enigmas, ou palavras, frases de jargão, sabe, frases bonitas? Como a frase da nossa rádio, não é simplesmente uma frase bonita em todo lugar, em qualquer situação. É isso que nós, da Canção Nova, queremos. Que você seja atingido pela Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, em todo lugar que você estiver. Porque você pode ouvi-la pela rádio, você pode ouvi-la pelo aplicativo, pelo site, mas também em qualquer situação que você estiver, que você se encontrar. Numa situação de alegria para louvar e as músicas de louvor, numa situação de dificuldade, onde você precisa de uma palavra,
Não é uma frasezinha qualquer. É um desejo que a Canção Nova quer que você se encontre com a rádio, e não com a rádio, com a voz da rádio, mas com a evangelização, com Deus que vai pelas ondas da rádio, em todo lugar, em qualquer situação. Por isso os livros sapienciais não são frases bonitas. Os livros sapienciais querem nos ensinar como viver uma vida cristã. E aí o Salmo, ele vem nos ajudar bastante. Eu queria começar no versículo 97, um pouquinho antes de onde nós queremos chegar, para a gente ser contextualizado um pouquinho. Este salmo é, sem dúvida, o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. O alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. Olha a obra de arte que é este salmo. Cada estrofe, ele tem 22 estrofes. Cada estrofe começa com a letra referente ao alfabeto hebraico. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Todos os versículos daquela estrofe começa com Aleph, com essa letra. Imagina o tempo e a meditação que o escritor sagrado fez e teve para poder escrever este salmo, que não é só uma obra de arte, de literatura, de poema, é uma obra de arte para a nossa vida. E você vai ver. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, passo o dia todo a meditá-la. Teu preceito me faz mais sábio que os meus inimigos, porque sempre me acompanha. Sou mais sábio que todos os meus mestres, porque medito os teus testemunhos. Enquanto entendo mais que os anciãos, porque observo os teus preceitos. Preservei meus pés de todo o mau caminho, para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas normas, porque és tu que me instruís. Como são doces ao meu paladar tuas palavras, mais do que o mel na minha boca. Dos teus preceitos recebo inteligência, por isso odeio todo o caminho falso. Até aqui, o escritor sagrado está dizendo, eu medito, Senhor. Eu medito a tua palavra. A tua palavra é doce como o mel. Como que é gostoso o mel puro, né? É gostoso o mel puro. Para adoçar ali uma bananinha com aveia, para adoçar um chá. E eu gosto, né? Eu sou filho de baiano, né? Então eu gosto de mel com farinha. Como é bom mel com farinha de mandioca? Muito bom, muito bom. É assim que deve ser a palavra de Deus para nós. Doce ao paladar. Doce. Qual é o doce de Pernambuco mais gostoso, gente? Diz aí. De quê? Doce de leite. Doce de leite. O doce de leite ao paladar. Precisa ser assim a palavra de Deus na nossa vida. Precisa ser assim a palavra de Deus na nossa vida. E o escritor sagrado vai dizendo, olha, eu meditei a sua palavra. E porque eu meditei a sua palavra, eu sou mais sábio do que os anciãos. Nós sabemos que os anciãos são aqueles que têm a experiência de vida. Existe uma frase muito verdadeira que diz que o novo dá vida ao velho. E o velho amadurece o novo. Como é bom a gente estar perto da juventude, com ânimo, dá aquele ânimo, né? O novo dá vida ao velho. Mas o velho chega para o novo e ensina, olha meu filho, fica tranquilo, a vida não é só isso não. Não deu certo. Eu lembro que quando eu prestei vestibular, a primeira vez, eu não passei. E eu fiquei quase uma semana sem sair de casa, frustradíssimo, porque eu não tinha passado no vestibular. Estudei tanto, 1 ano, fiz cursinho e não passei. Fiquei envergonhado, fiquei mal. E meu pai foi lá me ajudar. Foi me amadurecer. Foi dizer, meu filho, a vida é assim. Nem tudo a gente consegue. Nem tudo dá certo. Mas tenta mais, vai dar certo. E de fato, eu estudei mais e depois passei no vestibular.
Percebe? E quando eu digo que eu sou mais sábio do que os anciãos, é porque com a palavra de Deus, eu fui sendo formado, eu fui sendo alimentado, e fui crescendo em conhecimento e graça. Quando diz que eu preservei os meus pés de todo mau caminho, porque eu estava caminhando, me distraí e fui para um caminho errado. Mas a palavra de Deus iluminou a minha mente, abriu os meus olhos e eu voltei para o caminho certo. A palavra de Deus é capaz de fazer isso. Sérgio, tem muita coisa na minha vida que está desencaixada. Pensa um pouquinho, será que não está faltando a palavra de Deus aí, não? Sabe aquela resposta que você precisa? Será que não está contida na palavra de Deus? Ou será que essa resposta não virá iluminada pela palavra de Deus? Gente, aquele dia que Deus me falou aqui nesse palco, para eu aceitar o meu remanejamento, eu tinha sido iluminado pela palavra de Deus, porque eu tinha acabado de pregar a meditação que eu tinha feito com a palavra de Deus. Eu estava imbuído da palavra de Deus e Deus falou ao meu coração. Deus iluminou uma realidade difícil. E eu dizia, Jesus, eu não posso ser um missionário murmurador. Eu não gostei, está difícil, mas eu quero gostar. Eu quero aceitar. Me ajuda, se é a tua vontade, me ajuda. E Deus me ajudou. Se a situação na sua vida, na sua casa, está difícil, meu irmão precisa da palavra de Deus. Minha irmã, se faz necessária a palavra de Deus. Não somente aberta na estante, ou no móvel bonito com uma velinha que de vez em quando você acende. Mas uma palavra de Deus que está ali sendo manuseada por você. E aí o escritor sagrado continua, porque o tema da palavra de Deus e das leis de Deus perpassa todo o Salmo. E aí ele chega no momento numa palavra lindíssima, que é o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. O que a lâmpada faz? Ilumina. Quando outro dia acabou a luz lá em casa, eu moro no 16º andar, né? Acabou a luz. Tinha elevador? Não. E eu estava chegando em casa. O que aconteceu? Fiz o exercício do dia. 16 andares subindo de escada. Beleza. Celular, me iluminou ali. Estou subindo a escada. Quando eu chego em casa, não tem luz em casa. Vou procurar uma vela, né, gente? Para acender. E com a vela acesa, eu fui na cozinha, preparei minha comida, fui para o meu quarto, li a palavra de Deus. Por quê? Porque a luz ilumina. Se a gente, e aquilo, às vezes a gente perde um pouco a noção das coisas. Se a gente está num quarto escuro e está de noite, se eu acendo a luz, todo aquele quarto se ilumina. E aquela luz vai incidir sobre todos aqueles objetos, e eu vou conseguir enxergar aqueles objetos. Tua vida está obscura, tua vida está tudo muito estranho. Deixa a palavra de Deus acender a luz dentro de você, dentro da sua interioridade. Sérgio, mas eu não sou uma pessoa sábia. Sérgio, eu não sou inteligente, não entendo nada da palavra de Deus. À tarde vocês vão entender mais com a outra pregação do Pedro. Mas existe um método de ler a palavra de Deus, que Monsenhor Jonas, muitas pessoas chamam o Monsenhor Jonas da Bíblia, né? Porque achava que não era a Bibi o seu sobrenome, mas era da Bíblia, Padre Jonas da Bíblia, que ensinou a fazer o estudo bíblico,
a entender que a Bíblia era para cada um de nós. Meu irmão, deixa a palavra de Deus incidir em você, chegar a você, chegar ao seu coração, chegar à sua vida. Deixa a palavra de Deus iluminar a sua interioridade. Não sei se caso ou compro uma bicicleta, deixa-se a palavra de Deus alcançar você. Eu não sei se eu mudo de emprego, deixa a palavra de Deus alcançar você. Eu não sei se eu faço um novo empreendimento, eu estou sentindo vontade de abrir uma empresa, não sei. Deixa que a palavra de Deus te ilumine. Deixa que a palavra de Deus acenda o interruptor, para que você veja de maneira muito mais ampla. Quando eu estava subindo a escada, lá nos 16 andares, o meu celular, porque ele não estava no alto, ele estava aqui na minha mão, ele ia me ajudar, eu apontava ele para baixo, para ele iluminar os meus passos. Como a palavra de Deus quer ser, iluminar os meus passos. Só que quando a gente tem uma luz muito mais ampla, eu não vejo só o próximo passo, mas eu vejo a escada toda. Se eu fosse subir hoje a escada, com luz lá no prédio, eu ia ver toda a escadaria. A palavra de Deus é assim conosco. Conforme eu vou me deixando tocar pela palavra de Deus, eu vou enxergando. No início, eu vou enxergar algo, um clarãozinho que aparece ali. Mas depois, eu vou enxergar aquilo que Deus está querendo me mostrar. Nós estávamos conversando em casa outro dia, não sei se foi em casa ou sei lá na casa de missão, que se a gente soubesse aonde Deus vai nos enviar quando a gente entrou na Canção Nova, talvez a gente não entraria, porque daria medo, dá medo. Eu fui missionário 10 anos na missão de Roma, deu medo. E nos 10 anos que eu estava em Roma, meu pai estava com câncer. Dava medo do meu pai morrer e eu não estar aqui. Dava medo. Mas Deus foi revelando aos poucos a sua vontade. Porque se Ele revelasse tudo, provavelmente a gente não conseguiria. Ou a gente morreria de desespero, ou a gente ficaria estático, parado. Não tem aquele sentimento que às vezes dá assim, olha, se acontecer isso comigo, eu não aguento, eu morro. Não tem? Às vezes a gente fala isso. Pode acontecer tudo, mas se acontecer isso, eu não aguento, eu morro. Passa um tempinho, acontece isso. Você morreu? Não, está vivo. Por quê? Porque Deus te sustentou. Deus vai nos ajudando e vai revelando a sua vontade a cada passo. Por isso que lâmpada para os meus passos é a tua palavra. E precisa ser. É tempo de mudar os passos errados, os caminhos errados para a vontade de Deus. Para caminhar para a vontade de Deus. Caminhar na vontade de Deus. Quem vive na traição precisa sair da traição. Sérgio, mas minha esposa, ela ficou gorda, minha esposa ficou chata, minha esposa só reclama, mas ela é sua esposa. Peça para Deus, através da sua palavra, te ajudar a sair dessa traição. Deus quer resgatar. Lembra aquilo que a Rogéria trouxe de palavra, de imagem, de purificação? Eu falei do celular, né? No celular você pode ter a palavra de Deus. Eu mesmo tenho uns 2 aplicativos que tem a palavra de Deus em versões diferentes. Tem o aplicativo da liturgia diária. Tem a Canção Nova mesmo, tem um aplicativo sobre a liturgia diária, onde você pode ler a palavra de Deus do dia, ou você pode escutar a palavra de Deus no dia. Mas também o celular pode ser um lugar de perdição. Deixa a palavra de Deus mudar o jeito que você usa o celular. Talvez o celular seja um tempo só de você ficar perdendo tempo. Você podia estar lendo alguma coisa interessante, você podia estar rezando, mas você está fazendo o quê? Passando.
sem objetivo nenhum. Assim como muitas vezes a gente fica zapeando com o celular, antigamente era zapeando com o controle remoto, na TV, passando os canais. Hoje fica com o dedinho, passando, e fica horas ali. Podia estar convivendo com os seus familiares, podia estar perguntando para a sua esposa como é que foi o dia, podia estar perguntando para o seu filho, brincando com o seu filho, mas eu não tenho tempo de brincar com meu filho, por quê? Porque estou ali, gastando tempo. Deixa a palavra de Deus alcançar você, e iluminar os teus passos, mudar os teus passos, e ser luz para o seu caminho. Sérgio, você não conhece a minha família. Não conheço mesmo. Você não sabe o sofrimento que eu vivo. Eu imagino. Mas Deus, que sabe o que você vive, Ele quer iluminar a sua vida. E aí, o Salmo continua. Jurei e o confirmo. Versículo 106, tá? Salmo 119, versículo 106. Jurei e o confirmo, guardar as tuas justas normas. Meu sofrimento passa dos limites. Talvez você se encontre assim. Meu sofrimento, Senhor, passa dos limites. Dá-me vida segundo a vossa palavra. Eu não quero ter vida, qualquer vida. Eu quero ter vida em abundância. Eu quero ter vida em abundância, segundo a tua palavra. Por isso, dá-me, Senhor, vida segundo a tua palavra. Senhor, aceita as ofertas dos meus lábios. Nós temos uma face da espiritualidade da Canção Nova, que se chama a espiritualidade da oração ao ritmo da vida. Que é uma oração que não tem muita palavra, não, mas tem muita vida. Sabe quando você está, por exemplo, eu costumo dizer que as mulheres, né, que ficam em casa e fazem comida, às vezes tem que trabalhar fora e fazer comida. Não é todo dia que você está afim de fazer uma comida gostosa. Não é todo dia que você está afim de inovar na comida. Você vai fazer porque precisa fazer. E você faz até com amor. Mas não é todo dia que você está inspirado, que você está inspirada. E tudo bem. Porque nós somos como aquele exame eletrocardiograma que faz assim. Quando faz assim, significa o quê? Morreu. Se o eletro de uma pessoa for assim, a pessoa está morta. Se ela está assim, a pessoa está viva. Meus irmãos, a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos. Você não é o único. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim, ó, você não é o único. Minha vida também tem sobe e desce. E está tudo bem. Está tudo bem. É difícil? É difícil. Mas o que eu vou fazer? Lâmpada para os meus passos. É a tua palavra, Senhor. Luz para os meus caminhos. O meu sofrimento, Senhor, está no meu limite. Eu estou no limite. Quantas vezes a gente fala isso? Eu estou no meu limite. Às vezes a pessoa está prestes a explodir de raiva, né? Não vem não, que eu estou no meu limite. Às vezes as crianças estão desobedecendo, né? E a mãe fala, fulano, me obedece que eu estou no meu limite. Você vai apanhar. Eu estou no meu limite. Eu estou por aqui, não é? Talvez você esteja no seu limite, no seu relacionamento, no seu limite com seus amigos, no seu limite no seu trabalho. Mas espera aí, não explode não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para os meus caminhos. Eu quero estar na tua vontade. E o Salmo continua. Senhor, aceita as ofertas dos meus lábios. E a oração ao ritmo da vida nos ajuda. Porque tem muita vida dentro desta oração, que diz, respira fundo, meu Deus, me ajuda. Ali você não precisou dizer toda a sua história, o que você está vivendo. Ali você só disse, meu Deus, respirou fundo, me ajuda. Isso é oração ao ritmo da vida.
É a oração que traz dentro dela, imbuído nela, uma vida que está sofrendo, que está difícil, que está com muita dificuldade, mas que consegue colocar-se diante de Deus e pedir: meu Deus, me ajuda. Senhor, aceita as ofertas dos meus lábios, ensina-me as tuas normas. Minha vida está sempre em perigo, mas eu não esqueço a tua lei. Meus irmãos, nós estamos sempre em perigo. Não só perigo de morte ou de ter um acidente, mas perigo de perder a nossa fé. Tem muita coisa aí errada. Tem muita coisa que é colocada contra a nossa fé. E onde eu vou encontrar a luz para o meu caminho? Onde? Na palavra de Deus. Na Bíblia, meditada, ruminada. Os santos homens de Deus, tem um santo que diz que a palavra, foi Tertuliano, a palavra precisa ser ruminada. Tertuliano não é santo, mas um grande homem de Deus. Ruminada. Precisa ser mastigada. E é isso que a gente precisa fazer com a palavra de Deus. Ruminar a palavra de Deus. A gente sabe o que é ruminação, né? O boi faz isso, né? Ele come, depois volta e fica aquilo ali, mastigando, digerindo. A palavra de Deus é assim. Gente, eu só entendi que era a vontade de Deus para o meu remanejamento um mês depois. Um mês depois. E eu tenho 27 anos de comunidade. Eu sei, está no meu contrato, né, com a Canção Nova, o remanejamento. Eu sou missionário, gente. Só que eu sou gente. E não gostei. Levei um mês para ruminar, até dar a minha resposta, a minha adesão ao projeto de Deus. Talvez não vai ser fácil aderir ao projeto de Deus na sua vida. Talvez não. Porque Deus, Ele é um Deus ciumento. Deus é um Deus que não quer metade da gente. Ele quer toda a nossa pessoa. Então, quando Ele nos quer, Ele quer tudo de nós. Não só o que nós temos, mas o que nós somos. Ele quer quem somos nós. Ele não quer só o que eu tenho. O que eu tenho, eu coloco a serviço dEle. Mas Ele quer quem eu sou. Toda a minha pessoa. Mas eu só consigo dar uma resposta coerente a Ele se a palavra de Deus for lâmpada para os meus pés, for luz para os meus passos, for luz para o meu caminho. Eu preciso que a palavra de Deus seja isso na minha vida. E aí, ele continua dizendo: os ímpios me armaram laços, mas não me desviei dos teus preceitos. Tem gente que está tentando te passar a perna, puxar o tapete, acabar com você, talvez acabar com a sua empresa, talvez acabar com o seu trabalho. Você é bem visto pelo seu chefe e a pessoa quer te acabar com você mesmo, tem inveja de você. Então talvez os inimigos, os ímpios, armaram para você laços, para te prender. E olha, uma corda ou um fio de nylon amarra e prende. Talvez os ímpios fizeram uma corda pesada para te amarrar, mas talvez foi um fio de nylon. Sabe aquele fio que a gente pega para empinar pipa? Ou para amarrar alguma coisa e ficar transparente? A pessoa está amarrada. Talvez o ímpio fez isso com você, te amarrou, mas eu não desviei dos teus preceitos, diz o autor sagrado. E ele não desviou por quê? Porque ele tinha os olhos fixos nos preceitos de Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus. Minha herança para sempre são os teus testemunhos. Eles são alegrias ao meu coração. Depois, inclinei o meu coração a cumprir os teus estatutos, desde agora e para sempre. E esta é a atitude, caminhando já para o nosso término, esta é a atitude
que é necessária de cada um de nós. Inclinei-me para os teus projetos. Inclinei-me. A gente sabe que quando a gente se inclina, é porque a gente passa perto de uma pessoa importante. A gente faz a vênia quando a gente passa diante do altar, por exemplo, porque ali acontece o sacrifício de Jesus. A gente faz a vênia quando a gente passa, por exemplo, no sacrário. Talvez você esteja com problema no joelho, não consegue fazer uma genuflexão. Você faz uma vênia. Você se inclina para dizer, aquele que está ali é maior do que quem está aqui. Quando eu me inclino para a palavra de Deus, eu estou dizendo, eu não sei, meu Deus, o que fazer. Eu não sei como realizar. Eu não sei como resolver isto. Não sei. Mas eu me inclino e me dou a Ti. Quando nós estávamos pensando como faríamos o projeto lá do Centro de Evangelização, que custa 17 milhões de reais, e como nós vamos levantar esse dinheiro, e eu estava muito angustiado, e fui buscar em quem sabe a resposta, Deus, né? E fui rezar, e rezando, até um dia que Deus inspirou numa reunião, eu não estava em momento de oração, Deus inspirou numa reunião, se a gente vai fazer em 4, 5 anos a construção, vamos pensar em 15 milhões, dividido por 5 dá 3, então vamos fazer etapa de 3 milhões. Ok, essas etapas de 3 milhões divididas em 12, mas para arredondar em 10, 300 mil por mês. Então 300 mil por mês, eu preciso de 1.000 pessoas que me ajudem com 300 reais. 1.000 pessoas me ajudarem com 300 reais mensais durante um ano, é possível. Mas quem não pode com 300, pode ajudar com 50, com 100, com 10, porque está ajudando, mas se comprometendo naquele ano nos ajudar. Quem me iluminou isso, gente? A palavra de Deus. Uma intimidade com a palavra de Deus, que não é porque você vai pegar a palavra de Deus e vai falar assim, Jesus, eu não saio daqui se eu não tiver uma resposta agora. Às vezes a gente é muito topetudo. A gente quer a resposta na hora que a gente quer. A gente quer do nosso jeito, no nosso momento. E Deus, Ele é Deus, gente. Senhor do tempo, Senhor do mundo. Né? No Sorrindo para a Vida, o padre Gilbertinho falava de você estar no crono. Você vive no cronos, ou seja, no tempo aqui. O relógio está passando, o tempo da pregação está acabando, e eu tenho que falar tudo que eu tenho que falar para vocês. Eu estou no cronos. Mas no kairos de Deus, no tempo da graça de Deus, Ele, assim, pode transformar em tudo. Eu me encontrei com Deus no encontro para jovens, numa experiência de oração. Eu estava ali diante de Jesus e eu disse assim, olha, estão dizendo que você está aí na Eucaristia. E eu já era crismado, tá? Estão dizendo que você está aí na Eucaristia. Você está vivo mesmo? Cura o meu amigo, que ele está precisando. Eu acabei de falar isso no meu coração, Deus curou. A pessoa que estava conduzindo a oração disse, Deus está tocando uma pessoa com problema na coluna, que era o problema dele. Eu olhei, ele estava chorando, eu falei, meu Deus, você está vivo mesmo. É verdade, não é mentira. A próxima palavra foi para mim. Eu estou restituindo um jovem. Foi só isso. E eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Por quê? Porque Deus pode fazer assim e mudar. Mas Deus pode te fazer caminhar no sofrimento. Porque o sofrimento também nos amadurece. O sofrimento também nos faz crescer. Não importa se você vai caminhar como Santa Mônica, né, que celebramos há alguns dias atrás, mais de 30 anos rezando pelo seu filho, ou se aquilo que você precisa vai acontecer agora. Ou já aconteceu e você não está sabendo ainda. Não importa. O que importa é que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho precisa ser a palavra de Deus. Você quer viver a partir de agora da palavra de Deus? Sim ou não? Está fraco, gente? Lembra a voz aveludada? Dá para ser melhor. Quer viver com a palavra de Deus? Sim ou não? Você está de casa, você viu, né? E você de casa? Quer viver da palavra de Deus? Quer ser alcançado pela palavra de Deus? Pois então, pegue a sua palavra,
O celular deve estar aí, né? Então pega o celular. Ainda que você não tenha o aplicativo da Palavra de Deus, é porque depois que você sair daqui, você vai pegar esse aplicativo. Baixar o aplicativo, pelo menos, da liturgia diária da Canção Nova, né? O mínimo. Coloca aí no seu peito. E diz, meu Deus, eu quero, a partir de hoje, ser conduzido pela sua palavra. Eu sei, Jesus, que eu não sei todas as coisas. Eu não sei o fim da minha vida. Eu não sei como se resolverá essa situação. Este perdão que precisa ser dado. Esta doença que precisa ser curada. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que a partir de hoje, a tua palavra vai ser luz para os meus passos e lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Me ajuda, Jesus, a ser fiel à palavra de Deus, a não esquecê-la na minha casa, mas a ser fiel, escutador, ouvinte da palavra de Deus, que vai transformar a minha vida. Muitos de nós, enquanto eu estava pregando, tiveram uma abertura. Você sentiu isso? Uma abertura à palavra de Deus. Você falava, mas como é que eu vou ler a palavra de Deus? Comecei no Gênesis, aí ficou meio chato, não consegui. Aí o Apocalipse eu não entendo. E Deus foi abrindo a sua mente, te dando a aceitação, o desejo de escutar a palavra de Deus, de pegar a palavra de Deus todos os dias. Meu Deus, nós somos teus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, que é o próprio Deus, nos mostra que Jesus se encarnou na nossa vida. E é o próprio Jesus que quer nesta manhã vir aqui entre nós. É o próprio Jesus que quer, com o seu corpo e o seu sangue, a sua alma e a sua divindade, alcançar o nosso coração. Até agora, fomos tocados pela palavra de Deus, que é Deus, que alcança a cada um de nós. Mas daqui a pouco, nós vamos ser tocados pelo próprio Cristo Eucarístico, que quer alcançar o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.